Quando vamos ao livro de Apocalipse, acho que há muitos crentes, incluindo a nós mesmos, que têm alguma preocupação ou alguma compreensão sobre a questão do arrebatamento. Mas, santos, o arrebatamento, primordialmente, é o arrebatamento dos vencedores. O arrebatamento dos vencedores, primordialmente, é para satisfazer a necessidade de Deus. O arrebatamento do filho varão é para derrotar o inimigo. Para derrotar o inimigo. Houve uma linha marcante no esboço. No esboço 8, em Apocalipse 11, na mensagem 8 falou do filho varão. Os céus estão esperando o filho varão. Os céus estão esperando. Quando o filho varão chegar lá, começará a guerra. E isso estabelece muitas coisas que estão acontecendo. Então o arrebatamento é para derrotar o inimigo. E o arrebatamento do filho varão, o arrebatamento das primícias, que vemos agora na mensagem 9, Apocalipse 14, é para satisfazer a Deus. O Senhor precisa do filho varão para combater seu inimigo, mas ele precisa das primícias mais ainda, para sua própria satisfação e desfrute. Então, chegamos à mensagem 9, o Cordeiro a quem as primícias vencedores seguem. Na verdade, eu amo a estrutura desse título. Não estamos estudando as primícias, estamos estudando o Cordeiro. Estou tão feliz. A minha mensagem anterior foi sobre o Cordeiro-leão. Aqui há outro aspecto do Cordeiro. O Cordeiro a quem as primícias vencedoras seguem. A primeira, capítulo, Algarismo Romano 1 é Apocalipse 14, de 1 a 5. Vamos ler isso, vocês me acompanham na Bíblia. Então olhei, e eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele, 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. E ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão, e a voz que ouvi era como o som de arpistas que tocavam suas harpas, e cantavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou mentira. Não tem mácula. Algarismo Romano 1, Apocalipse 14, de 1 a 5, revela Cristo como Cordeiro a quem as primícias vencedoras seguem. Esse capítulo 14 de Apocalipse trata da colheita. O arrebatamento é comparado a uma colheita. Com muitas coisas na Bíblia, Apocalipse é um tipo de consumação, onde encontramos a consumação em Apocalipse. Mas as sementes foram semeadas muito antes. Em muitos casos, as sementes foram semeadas no livro de Gênesis. Por isso recomendamos o estudo Vida de Gênesis, que abre a Bíblia toda para você. E algo que você pode ver no Novo Testamento,
dos evangelhos até o livro de Apocalipse. E aqui temos uma dessas coisas, que é a questão da colheita. Começa em Mateus 13, onde o Senhor diz que ele se compara a quê? Ao semeador, um fazendeiro. O fazendeiro saiu a semear. E isso é desenvolvido nas epístolas. Então chegamos em 2 aos Coríntios, capítulo 3, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Deus é quem faz crescer. Então, ele fala da semente crescendo. E por fim, ele fala, vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus sois vós. Então, a semente está em vocês, ou seja, algo junto. Nós vemos a colheita, você não está sozinho, e em Apocalipse 14 temos a colheita. No Antigo Testamento há um tipo, vamos entrar neste esboço, em Levítico 23 e também em Êxodo 23. Há uma figura das primícias na boa terra. Uma vez que os filhos de Israel entraram na boa terra, eles tinham a sua porção da herança. As primícias eram levadas ao templo. As primícias eram levadas à casa de Deus. Então, você não pode desfrutar as primícias. As primícias você deve levar a Deus. E Deus tem o sabor das primícias. Então, no Novo Testamento temos Apocalipse 14, que mostra que as primícias do povo de Deus, Deus é quem experimenta primeiro. Deus é que experimenta primeiro. Eles são levados a Sião, não aos ares, que fala em 1 Tessalonicenses 4:13. Eles são levados a Sião, à presença de Deus, para que Deus Pai desfrute. Então, esse tipo realmente é tirado da lavoura, da fazenda humana prática. Deus terá uma fazenda, ele terá um celeiro, mas também terá sua casa. E então, quando as primícias vêm, o fazendeiro, ele leva as primícias não para o celeiro, mas para a casa dele, para desfrutar com a família. E depois então vem a colheita e vai para o celeiro, certo? E isso vem dessa figura. As primícias são os vencedores vivos que amadurecerão primeiro. Eu quero que vocês marquem essa palavra primeiro. Não é super nem diferente, é primeiro. Primeiro. No campo de Deus. Portanto, serão ceifados antes da colheita como primícias para Deus e para o Cordeiro. As primícias serão arrebatadas ao Monte Sião Celestial, ao lugar da habitação de Deus no terceiro céu, a fim de estarem na presença de Deus e de Cristo. Isso é maravilhoso. As primícias são levadas ao Monte Sião Celestial. O filho varão, diz o capítulo 12, foi arrebatado ao trono. Então, isso é a presença de Deus. Esse é um ponto forte nas mensagens anteriores com relação a 1 Tessalonicenses 4:17, que fala do arrebatamento geral dos santos. E nós usamos, na verdade, essa porção várias vezes em reuniões de funeral. Falam que nós, os que vivemos, que estivermos vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. E todos seremos levados ao Senhor nos ares. Mas, santos, isso é na 7ª trombeta, na última trombeta. E em 1 Coríntios 15, fala da última trombeta. Não esperem por isso, não esperem por isso. 2. O significado do arrebatamento é ser levado à presença do Senhor
A fim de sermos levados à presença do Senhor, temos de estar na presença dele hoje. Santos, esse é, na verdade, o encargo e a chave. Temos de estar na sua presença hoje. Aqui temos vários versículos. 2 Coríntios 2:10. Muitos estão familiarizados com esse versículo. Fala que enquanto Paulo perdoou um irmão que pecou, e no final do versículo 10 ele fala: pois também o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, foi por causa de vós, na pessoa de Cristo. Ou seja, eu estou perdoando o irmão, eu estou fazendo o perdão, mas na pessoa de Cristo. Há uma nota maravilhosa nessa palavra pessoa, e mostra que essa palavra pessoa no grego é a palavra para face, rosto. Eu estou perdoando, mas perdoando no rosto de Cristo, na face de Cristo. O que significa isso? Como você pode perdoar alguém na face de alguém? Na verdade, não é meramente face. Se você estudar essa palavra, se refere especificamente à região em torno dos olhos. A região em torno dos olhos. O semblante. Quando fala, irmãos, nessa primeira sessão aqui é tão alegre, porque aqui temos os olhos deles. Quando você tem os olhos, você tem a pessoa. Paulo tinha os olhos do Senhor o tempo todo. Santos, na verdade, eu tenho os olhos do Senhor o tempo todo. Não se esqueça, quantos olhos? 7. 7 olhos. 7 olhos andando por toda a terra. O que estamos fazendo? Perdoando alguém. A fazer compras, devemos fazer compras aos olhos, na face, no índex, na presença de Cristo. Já aconteceu com você? Você vai fazer compras, está andando ali no corredor, de repente, opa! Talvez eu vou comprar isso. Aí os olhos, Senhor, talvez o Senhor fale, não. Você fala, amém? Amém. Às vezes você está esperando no final da fila. Eu estudei isso na faculdade de administração. Você põe as pessoas na fila, no certa altura, no certo nível, tem os bebês, então, e fala, onde você coloca os produtos para as pessoas verem enquanto você está na fila. Então, os 7 olhos vão lembrar você, não, você não veio aqui para isso. Você vai tocar aquilo, queima. Os 7 olhos queimam, você fala amém, Senhor, amém. Isso é a presença, desfrute a presença. Ou seja, você tem os seus olhos. Não se preocupe com isso. Algumas pessoas ficam incomodadas com a presença do Senhor. Veremos isso nessa mensagem sobre a vinda do Senhor. Em 2 Timóteo 4:8, conhecemos esse versículo. Paulo disse que a coroa da justiça está reservada não apenas para mim, mas também a todos os que amam a sua manifestação. Quando eu era um jovem cristão, eu lia isso. Eu não lia direito, eu lia isso, mas as palavras. Mas eu pensava em amar a vinda do Senhor. Mas Paulo, na verdade, está falando, se você ama essa vinda do Senhor, na verdade, a coroa não é para aqueles que amam essa vinda, é aqueles que amam a sua manifestação o tempo todo, têm amado a sua manifestação. Você teve a sua aparição, sua manifestação, e você a amou. Eu dei outra ilustração em outra mensagem. Eu estava em certo lugar e fui ali com alguns amigos, e os 7 olhos estavam ali e desapareceram. O primeiro olho falou, o que você está fazendo aqui? Os 7 olhos? Eu falei, Senhor, esta manhã eu estava tentando tocar a tua presença, não consegui. Agora não estou buscando a tua presença. Eu estava, na verdade, fugindo da tua presença, mas tu estás aqui. Eu lhes digo,
fui para o meu carro e eu amei aquela manifestação. Eu não rejeitei aquela manifestação. Eu disse, obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Jamais farei isso de novo. 3. O arrebatamento é para derrotar o inimigo e satisfazer a Deus. O Senhor precisa do filho varão para lutar contra o seu inimigo, mas precisa ainda mais das primícias para sua satisfação e desfrute. B. A Bíblia revela 2 aspectos do arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores antes da grande tribulação e o arrebatamento da maioria dos crentes no fim da grande tribulação. Não podemos achar que já sabemos, todo mundo entende isso, sabe isso. Há novos aqui e quando estudamos essa questão, eu quero chamar a atenção de vocês, espero que no tempo de estudo amanhã, vocês vejam o esboço de Apocalipse 14, o esboço na versão restauração. Não veja agora, mas vejam o esboço. O arrebatamento das primícias está nos primeiros 5 versículos. O arrebatamento da colheita está nos versículos 14, 15 e 16. E no meio disso muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. Há o Evangelho eterno, há a queda da Babilônia religiosa, há a guerra contra os adoradores do Anticristo, há a bênção todas essas coisas estão na grande tribulação. É por isso que temos base bíblica para dizer que as primícias são arrebatadas antes da tribulação. Normalmente pensa-se, eu também pensava quando eu era um cristão muito novo, lá na denominação, porque esse é um ensinamento prevalecente lá. Um dia o Senhor virá e todos nós vamos. Então, antes da tribulação, todos seremos arrebatados, mas santos, precisamos de ser lavados pela palavra pura. Não podemos ser enganados. O inimigo gosta de enganar a maior parte dos crentes. Temos de tomar a palavra pura. Alguns para sua satisfação, para a sua necessidade do Senhor, e eles devem amadurecer mais cedo. Letra C. Em Levítico 23:10, vemos um tipo do arrebatamento, o tipo da colheita amadurecendo no campo. A ceifa da safra de Deus é o que chamamos de arrebatamento. Essa ceifa indica que os crentes serão levados da terra. Parte da safra, as primícias, amadurece mais cedo e é ceifada mais cedo. O resto da safra, a seara, amadurece mais tarde e é ceifada mais tarde. Santos, isso é apenas uma questão de tempo. É apenas uma questão de quando você se decidirá finalmente a dar a sua cooperação ao Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, todo o seu povo, lhe dará a cooperação que ele tem desejado. E ele vai fazer isso, ele vai produzir. Ele é quem realiza o querer e o realizar para o seu bom prazer. A questão é quem vai se apropriar da graça mais cedo para satisfazer a necessidade dele. Ele está buscando alguns, ele busca alguns. 3. De acordo com Apocalipse 14, há 2 tipos de arrebatamento. O arrebatamento das primícias e o arrebatamento da seara. Agora, santos, chegamos a alguns pontos muito práticos que nos ajudarão a como estar preparados para ser primícias. As primícias são arrebatadas para a casa de Deus em Sião como o desfrute refrescante de Deus. Isso é para a satisfação de Deus. Temos de lembrar que isso é para a satisfação do Senhor. Então, santos, para satisfazer o Senhor, para ser aqueles que realmente satisfazem o Senhor, o primeiro ponto é que temos de amá-lo. Nessa seção diz que eles são virgens. Isso implica que eles o amam. Em 2 Coríntios 11, Paulo diz que todos nós fomos despojados a Cristo. Ele é o nosso marido.
E devemos simplesmente amá-lo em simplicidade e amar apenas Ele. Vocês sabem que no Antigo Testamento, tantas vezes Deus enviou os profetas para dizer ao seu povo, você é uma mulher adúltera eu sou seu marido, seu único marido, mas você foi atrás dessas coisas, daquelas. Aquele povo tinha ídolos nos corações. Eles tinham outros amantes, os ídolos eram os amantes. E Paulo disse em Coríntios, eu tenho ciúmes de vós com os ciúmes de Deus. Santos, temos de aprender a passar o nosso tempo com o Senhor da maneira mais íntima, particular e pessoal, ao ponto de aparecer diante de Deus. Em Apocalipse, eles simplesmente estão com eles, não estão fazendo nada. São as suas primícias, não são os guerreiros. Deus precisa de guerreiros. Mas às vezes você tem de esquecer de lutar. Nós lutamos para satisfazê-lo. Então sim, pela manhã, há uma luta, porque aqui em 2 Coríntios 11, Paulo diz, eu sinto que eu os desposei a um marido, mas assim como Eva corrompeu Satanás corrompeu os pensamentos de Eva. Então, às vezes, os pensamentos vêm e são os demônios fingindo ser nossos pensamentos. Em 2 Coríntios capítulo 2, fala que não devemos permitir que Satanás tome vantagem de nós. Não devemos aceitar os seus esquemas. Ele se disfarçará como se fossem os nossos pensamentos, mas temos de lutar. E como nós lutamos? Estando focados no amado, voltando para Cristo com simplicidade e simplesmente amando-o. Em 2 Coríntios 10 fala, levar cativos todo o pensamento à obediência de Cristo. Mas a meta é simplesmente aparecer diante de Deus. Uma coisa que eu desejei de vós é habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a face do Senhor. Quando eu aparecerei diante de Deus? Não para pedir, não para orar, mas para estar diante da face de Deus, de alguma maneira, satisfazendo a Deus. Dá para imaginar? Quando chegamos lá e simplesmente estamos com Ele, Ele fica tão satisfeito. Precisamos ir para a sua satisfação. Aqui temos esse versículo, João 20:17. Disse-lhe Jesus, na letra D, o Senhor, na manhã do dia da ressurreição, disse a ela, não me toques, pois ainda não subi para o Pai. O Senhor foi a primeira primícia. Ele é, em 1 Coríntios 15:20, ele é chamado de primícia. Ele disse para Maria, Maria, não me toque, porque o Pai ainda não comeu. Você não tem o primeiro toque, Maria. Isso aí são os amantes. Não me toque. O Pai tem o primeiro desfrute. Santos, no seu dia, quem tem o primeiro desfrute? Ou o que tem o primeiro toque? Eu penso em muitas coisas que temos de aprender a dizer, não me toque. Será que o Pai tem o primeiro desfrute? Ou uma notificação no seu aparelhinho? Uma luzinha que aparece ali, plim! Oh, Samuel, o James também. E aí, você sente uma coceira. Você quer deixar de lado, mas você já caiu na armadilha, já está na ratoeira. Não vale. Você tem de pensar antecipadamente, você tem de se conhecer suas fraquezas. Põe de lado o celular. Não me toque. Não me toque. Falar isso para ele. Primeiro é o Pai, depois podemos conversar.
Na verdade, muitas coisas na nossa vida. Acho que temos de dizer, não me toque. O Pai, você quer ser uma primícia? Você pode estar dirigindo e há um outdoor ali, você vai olhar e falar, não me toque. Se você olhar para aquilo, você será corrompido. As coisas vêm, aparecem no nosso telefone, aparecem nos nossos aparelhos, propagandas, diversas coisas. Você toca ali, pronto, está contaminado. Isso, contaminação. Diversos tamanhos, telas e tudo, contaminação. Às vezes você tem de determinar, não me toque. Se você quiser ser a primícia, você tem de dizer, não me toque. Inclusive certas pessoas na nossa vida, você tem que ser cuidadoso. Elas vêm falar, às vezes nós mesmos, um para o outro. As primícias, duas coisas. São virgens, não são contaminadas, são virgens. E não foi encontrada mentira na boca delas. Uma mentira é a expressão de Satanás. Em João 8,44, ele é um mentiroso e ele é o pai da mentira. Qualquer mentira, por menor que seja, até mesmo usando a verdade para mentir, não a verdade inteira. Isso é uma maquinação de Satanás. Devemos dizer que essas coisas não toquem os nossos lábios. Mas quando vamos fofocar, jogar conversa fora, até a fofoca entrando nos nossos ouvidos, os nossos ouvidos devem falar, não me toque. Temos de correr. Conversa mole na igreja espalha mais do que qualquer coisa. Não é os pensamentos exteriores, mas são as conversas moles que vêm de dentro. Se você quiser ser uma primícia, irmãos, vocês têm de aprender a dizer, não me toque. O Pai em primeiro lugar. Letra E. As primícias têm o nome do Cordeiro e do seu Pai escrito na testa. Essa é a designação que elas são um com o Cordeiro e com o Pai e lhe pertencem. Isso é maravilhoso. O nome do Cordeiro e o nome do Pai na testa. Isso é um contraste ao capítulo anterior, capítulo 13. Há outro nome em outras testas. Vocês sabem o que eu estou falando? O anticristo. A besta, o nome da besta está na testa. Qual é o nome que está na sua testa? Você vai falar, claro que é o nome do Cordeiro. Bem, isso é como um crachá. Eu estou vendo o crachá de vocês. Seu crachá está escrito Samuel, eu vejo, Samuel. Se o seu crachá estiver escrito Cordeiro, eu falo, opa, ele é o Cordeiro. Hein? Se você tiver um nome, isso é quem você é. Isso significa que, o nome Cordeiro, Pai, na testa, ou você é o Cordeiro, você é um com o Cordeiro, ou você pertence a ele. Todos queremos esse crachá. Cordeiro, de onde você vem? Sião. Talvez para amanhã devemos mudar o nosso crachá. Não podemos fazer isso. Precisamos do nome aqui. É tão significativo que esteja na testa, porque simboliza a sua mente. O que está na sua mente, nos seus pensamentos. A mente é a parte liderante da alma. Todas nossas ações, nossa vida diária, a semente dos pensamentos governa a emoção e a vontade. O pensamento desperta nossas emoções e empurra a nossa vontade. Então, os nossos pensamentos vêm da mente. Numa mensagem anterior sobre as orelhas, os ouvidos, as orelhas serem circuncidadas.
os ouvidos serem circuncidados, serem aspergidos com o sangue. Eu estava pensando, há tanta gente hoje andando com duas coisinhas na orelha, que eles chamam de earpods, certo? Fone de ouvido. Com esse aparelhinho, tantas coisas estão entrando o tempo todo. Nós temos essas aberturas, os ouvidos e os olhos. É por aí que a nossa alma come. Essas coisas entram na sua mente, na sua alma. Quais são os podcasts que você ouve? Você se alimenta de que podcasts? Essas coisas põem conceitos na sua mente. Você tem um filtro? Você tem um filtro psicológico? Um filtro espiritual para dizer o que entra e o que fica para fora? Para poder dizer, não me toque. Mas você já engoliu isso. Já recebi isso. Então preciso agora de alguma lavagem na água da palavra para ser renovado no espírito da minha mente. Oh, santos, o que entra aqui, o que está aqui, governa se seremos primícias ou não. Que nome realmente está escrito no nossa testa, temos de considerar. Letra F diz, Romanos 8:6, Colossenses 3:2. Pôr a mente no Espírito. A mente posta no Espírito é vida. Mas eu quero ver Colossenses. Põe a sua mente nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Santos, quando você põe a mente em Cristo nos céus, nossa emoção e vontade acompanham. E um dia, talvez até o nosso corpo acompanhe. Põe a mente primeiro, e todo o seu ser acompanhará, seguirá. Em Mateus 24, esses versículos já apareceram em outros esboços. Um é levado, o outro é deixado. A implicação é que você está trabalhando ali. Dois estavam trabalhando no campo, duas estavam moendo no moinho. Uma pode estar em casa. Uma é levada, outra é deixada. Um é levado, o outro é deixado. Então tudo parece igual, mas a mente de alguém estava posta nas coisas do alto. E o Senhor talvez deixe você naquilo que a sua mente está posta. Se a sua mente estiver naquela direção, você vai para aquela direção. Se a sua mente estiver nesta direção, nas coisas da terra o tempo todo, o Senhor deixa você com aquilo que você ama. F. As primícias são as que amadurecem mais cedo na safra de Deus. Uma particularidade que em Apocalipse 12 diga que o filho varão é arrebatado, mas não diz que as primícias são arrebatadas. Em Apocalipse 14, o Cordeiro está ali e eles estão ali. O Cordeiro está de pé com eles. Eles simplesmente estão com ele. Você pode ir lá e perguntar para eles, quando que vocês chegaram aqui? Eles vão dizer, nós simplesmente estamos aqui. Porque eles sempre estiveram com ele. Então, naquele dia, eles não estarão surpresos. Não será uma surpresa para eles. Porque aqui estão com ele, lá estarão com ele. Nós já estamos acostumados a estar com ele. Espero que tenhamos essa vida. Na verdade, não importa onde estamos, uma vez que estejamos com ele. Porque
Eles estão sempre preparados, sempre na presença do Senhor, não se importam com o lugar. Eles simplesmente estão com Ele. E aqui, na letra F, a primeira referência é Hebreus 5:14 e depois Hebreus 6:1. Quero falar algo aqui. Em 5:14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, por causa da prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu quero chamar a atenção a exercitadas. Suas faculdades são exercitadas. Capítulo 6:1. Por isso, deixando a palavra do início de Cristo, deixemo-nos levar à maturidade. 5:14 fala exercitadas. 6:1 fala deixemo-nos levar. Então, por um lado, santos, nós simplesmente precisamos ser levados. Precisamos ser levados. Ele quer nos levar até a maturidade. Ele semeou a semente da vida em nós e essa vida precisa crescer. Em certo sentido, você não faz nada para crescer. Mas, do outro lado, você precisa exercitar para cooperar. Por quê? Lembre-se que em Mateus 13, quando aquela semente foi semeada, havia outras coisas ali. Há condições diferentes do solo que representam o nosso coração humano. Há a dureza do tráfico do mundano. Sim, ele vai nos levar à maturidade, mas se você ficar ouvindo aqueles podcasts o tempo todo, isso aí não está cooperando com você. Entenda-me, por favor. Eu não sou contra isso ou aquilo, esse podcast, o que você está ouvindo, mas você está seguindo aquilo que você ouve. Cuidado. Então, ele vai te levar, mas ele precisa da nossa cooperação, do nosso exercício. E então, o segundo tipo de solo tem as rochas, coisas ocultas, pecados ocultos, a busca própria, pena de si mesmo, desejos pessoais. Talvez haja alguns sonhos não cumpridos, não satisfeitos ali, que não aconteceu. Talvez não haja raízes profundas que possam crescer para absorver a nutrição para você vencer. Sim, ele vai trazer o sol, mas precisa do nosso exercício. Quando a palavra do Senhor brilha, você deve falar, amém, Senhor. Senhor, brilha em mim 7 olhos, eu me abro para você. Talvez vocês não estejam fazendo aqui, mas lá no seu quarto, na sua vida diária, vem o brilhar, vem a luz. Amém, Senhor. Senhor, queima, perscruta e transfunde e infunde. Dá vida, Senhor. Então você é levado, mas também você coopera para ser transformado é ser mudado em nossa vida natural. Amadurecer é ser cheio da vida divina que nos muda. Para a expressão de Deus é necessário amadurecimento. Somente uma vida madura pode ter a imagem de Deus e exercer seu domínio. Algarismo Romano 2 agora. Aqui, santos, tomem o exemplo de Enoque. Enoque foi o primeiro representante nosso, o primeiro a ser arrebatado. Vejam a vida dele. Ganhem algum discernimento aqui, alguma esperança para seguirmos, a fim de seguir o Cordeiro e avançar até a maturidade para nos tornarmos as primícias. Temos de andar com Deus pela fé para escapar da morte e obter o testemunho de sermos agradáveis a Deus. A maneira de escapar da morte e obter o testemunho de ser agradável a Deus é andar com Deus. Eu vou ler esses versículos de Gênesis e Hebreus. Andou Enoque com Deus, Gênesis 5, 22 a 24. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém,
viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Hebreus 11, 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes do seu traslado obteve testemunho de ter agradado a Deus. 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é, e que recompensa os que o buscam diligentemente. Então agora estamos falando de andar com Deus. 6 pontos maravilhosos aqui. Vou falar para vocês antes da hora. Na verdade, há uma pergunta sobre isso aqui. O que significa andar com Deus? Espero que vocês não apenas passem no teste. Espero que vocês tenham uma leitura cuidadosa desses 6 pontos para ir orando. Senhor, diga para o Senhor, Senhor, eu gosto disso. E tu precisas disso. E eu não sou nada. Mas, Senhor, será que tu podes me apacentar, me pastorear para isso em minha vida diária? E ser a minha cooperação antes da hora. Ser o Espírito 7 vezes intensificado para que eu te dê uma cooperação. Andar com Deus. Eu amo esses primeiros. Andar com Deus é não nos sobrepormos a Ele, não sermos presunçosos, não fazermos as coisas segundo os nossos próprios conceitos e desejos, não fazermos as coisas segundo a corrente desta era e não fazermos nada sem Deus. Aqui temos o Salmo 19. Eu quero corrigir algo que eu disse ao falar a mensagem 4. Eu falei de 4 falhas. 4 falhas. Eu falei que era Salmo 125, mas é Salmo 19. Está aqui. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Salmo 19, 12. Também da soberba guarda o teu servo. Do pecado da presunção. Santos, até mesmo em nosso serviço a Deus podemos ter pecados da presunção. Isso é mencionado em Mateus 7, aqueles que vão e falam, Senhor, Senhor, abre a nós, abre. Não fizemos isso no teu nome, não fizemos aquilo no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, fizemos obras de poder no teu nome. O Senhor vai falar, o quê? Eu nunca conheci vocês. É quase como, quem é você? Aquela frase, nunca vos conheci, tem esse sentido. Nunca vos reconheci. E não reconheço vocês, nem mesmo reconheço. O que significa isso? Tenho servido o Senhor toda a minha vida e Ele não me reconhece? O que isso mostra? Tenho estado face a face com Ele, fazendo coisas para Ele. E aí, Ele e simplesmente me contempla, esteja comigo. Temos de aprender a andar com Deus e não nos sobrepor a Ele. Às vezes, nós andamos com as pessoas, e eu vou me expor um pouquinho. Eu nasci em Nova York, fui criado lá. Nova York é uma cidade rápida, certo? Alguns de vocês vêm de outras partes do país, mudam para Nova York e falam, isso aqui é um lugar diferente. Eu não sei porquê, talvez por causa disso, eu me tornei uma pessoa que anda rápido. Muitas pessoas, quando andam comigo, falam, você anda rápido demais. E aí, eu vim aqui para Orange County trabalhar depois que eu me formei na UCI. Eu vim fazer a minha faculdade aqui na UCI, em Nova York. E eu estava andando com meus amigos no campus. O campus é maravilhoso, é lindo. É mais bonito hoje do que naquela época. E havia um parque no meio, e nós estávamos caminhando, não estávamos correndo para a aula. E os meus colegas costumavam falar, você anda rápido.
Aí eu tinha que diminuir. Mas, na verdade, a questão é que quem está andando com quem? Se eu estou andando com você, tudo bem, eu ando devagar. Mas se a sua intenção é andar comigo, você tem que acompanhar o programa. Você tem que chegar no meu padrão. Ou encontra outra pessoa para andar com você. A questão, santos, é Deus que está andando com você? Ou você é quem está andando com Deus? Na Bíblia, há alguns casos de Deus andando com as pessoas. Temos um exemplo aqui, Lucas 24:15. São aqueles 2 discípulos. No dia da ressurreição, eles ficaram confusos, desencorajados, e eles foram embora de Jerusalém para Emaús. E então você vê Deus andando com eles. Mas por que ele andou com eles? Ele andou com eles para trazê-los de volta, porque naquela noite ele iria soprar, receber o Espírito Santo, e não queria que eles perdessem isso. Então, ele anda com você para restaurar você, para te recuperar. No Salmo 139 fala, se eu fizer a minha cama no céu, olhe, está ali, isso é lógico, mas se eu faço a minha cama no Seol, ele fala, eis, eu estava lá. Não é uma pergunta, vocês estão entendendo? O que você está fazendo aqui? Eu estava tentando fugir de você, mas ele está lá. Por quê? Para restaurar você. Acho que muitos de nós estamos aqui esta noite, esta tarde, porque em nossa vida um dia Deus andou conosco, nos encontrou e nos trouxe para casa. Mas agora, santos, quem está andando com quem? Nós podemos andar com Deus, mas enquanto estamos andando com Deus, podemos falar, Deus, você está indo para cá? Por que você não vem para cá, para este outro lado? Aqui tem um atalho. É melhor vir por aqui. Nós não estamos andando com Deus, estamos discutindo com Ele. É como se aquele motorista do banco de trás. Ah, você está indo para cá? Sabe? Nós gostamos de dar opinião. Então, cala a boca e desfruta o passeio. Temos de aprender a andar com Ele e não nos sobrepor a Ele. 2. Andar com Deus é tomá-lo como nosso centro e nosso tudo. Viver e fazer as coisas segundo Deus e com Deus, segundo sua revelação e guiar e fazer tudo com Ele. Gálatas 2:2, eu amo Paulo dizendo, ele foi para Jerusalém encontrar-se com os irmãos, e ele não falou, eu fui para Jerusalém apenas. Ele falou que eu fui segundo uma revelação, eu subi segundo uma revelação. Ele queria ter comunhão, porque ele andava com Deus. Não porque era o certo a ser feito. 3. Andar com Deus significa que não vivemos pelo que somos ou pelo que podemos fazer, mas pela vida imortal que é o próprio Cristo. Vimos nas sessões anteriores que essa questão da capacidade natural, a capacidade natural é um dos 4 obstáculos que a vida divina encontra em nós. A capacidade natural destrói o corpo de Cristo e impede a obra do Senhor, especialmente a capacidade natural que é bem-sucedida. Isso, na verdade, é um grande dano. 4. Andar com Deus é ter comunhão frequente com Ele, estar em contato constante com o Senhor e estar sob a sua infusão contínua. Santos, de manhã, simplesmente apareça diante dele. Senhor, eu estou aqui. Não estou pedindo nada. Não estou pedindo nem suprimento por dia, Senhor. Estou aqui apenas para Ti. Você já fez isso alguma vez? Não me importa hoje. Eu só me importo com este momento, agora. Eu não importo. Senhor, eu estou aqui contigo. Eu te amo, Senhor.
Essa é a atitude da primícia. Senhor, não nos importa nem até mesmo o nosso arrebatamento, só nos importamos contigo. E então somos arrebatados? Mas a nossa motivação não é o arrebatamento. Nossa motivação não é fugir de algo. Não está correta essa motivação. Começa pela manhã e deve ser uma conversação contínua o dia todo. Senhor, eu te amo. Senhor, eu não gosto do que vai acontecer. Eu tenho isso para fazer, tenho esta responsabilidade. Ó, Senhor, eu não concordo que o seu servo deva fazer essa coisa aqui. Mas eu vou te seguir. Em todas as coisas, qualquer assunto. Eu acho que ele gosta disso. Filipenses 4:6, é um versículo muito comum. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus vossos pedidos pela oração e pela súplica com ações de graças. Conhecidas diante de Deus, essa palavra, diante de Deus, mostra um movimento em direção a Ele. Então, vou fazer um pedido a Samuel, eu me aproximo dele. Eu não vou mandar um e-mail para ele, eu não vou telefonar, não vou mandar uma mensagem de texto. Eu não mando uma mensagem para ele, eu me dirijo a ele, a sua pessoa. Então, o pedido é uma desculpa para ter mais contato. Mas conosco, muitas vezes, o pedido, e aí ficamos decepcionados quando ele não responde. 5. Andar com Deus é exercitar nosso espírito continuamente para desfrutar a Trindade bendita. Temos esses versículos em Judas, também mencionam Enoque, não tenho mais tempo agora. Enoque é mencionado em Judas 1:14. Enoque profetizou e está na Bíblia. 6. Andar com Deus implica negar o ego e tudo que é do nosso ego, a fim de sermos um com Ele. E isso quer dizer que nos entregamos a Ele, que nos renderemos a Ele, permitiremos que Ele tome a liderança. Eu gosto dessa frase. Ela brilhou em mim quando eu li. Nos entregar a Ele. Você quer ser parte das primícias? Aprenda a se entregar para Ele. A se render a Ele. Se render, ou seja, você o segue, você se rende a Ele. Frequentemente, quando nós estamos andando, é contrário ao que pensamos, é contrário ao que esperamos. Paulo tinha essa prática. Isso foi falado numa mensagem anterior. Paulo queria pregar o evangelho em tal lugar, na Frígia, na Panfilha, e aí o Senhor disse, aí ele estava indo para Bitínia e o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo se entregou. Então ele foi para a Europa. Foi para a Macedônia. Aqui temos Mateus 16. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Já tivemos isso, comunhão sobre isso numa mensagem anterior. Negar o ego. Mateus 16, 24 e 25. No versículo anterior, Pedro expressa esse sentimento ao Senhor. 16. Oh, Senhor, isso não pode acontecer contigo. O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás. Então, Pedro estava expressando o seu sentimento e o Senhor disse, você não está pondo a sua mente nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. A sua mente está no lugar errado. Vocês veem? Então,
Ele estava seguindo Pedro. Você está expressando a sua opinião. É muito fácil para nós. Precisamos ter uma sensação mais forte do Espírito, da unção do Espírito. E nos render, nos entregar. Pare de pensar dessa maneira. Amém, Senhor. B. Andar com Deus é andar pela fé. Agora algo mais refinado ainda sobre a vida de Enoque. Fé significa que Deus existe, que Deus é, perdão. Fé, corrigir no esboço. Fé significa que cremos que Deus é. Isso está em Hebreus 11:6. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é. Quando você põe Hebreus 11:6 com Gênesis 5:24, nós devemos crer que Deus é. Enoque andou com Deus e já não era. Ele é. E eu não devo ser. Põe aqui, ó. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E você não quer agradar a Deus? Crer que Deus é crer que Ele é tudo. E nós nada somos. Crer que Deus é implica que nós não somos. Ele deve ser o único em todas as coisas. E nós devemos ser nada em tudo. Como você pode fazer isso? Dirija-se, mova-se em direção a Ele. Vá a Ele, Senhor, Tu és. Você pode dizer, Senhor, Tu és, e preencher o espaço em branco. Ele é o único que sempre está no tempo presente. Ele é sempre presente. É muito difícil esse nome Jeová para se definir adequadamente esse nome. Mas Ele é. Ele é o quê? Existe. Se você abre o hinário, hino 510, há muitos versículos ali que falam que Ele é. Oh, as riquezas, as riquezas. Letra D. Crer que Deus é negar o ego. Irmãos, corrijam, por favor. Crer que Deus é negar o ego em todo o universo. Ele é e todos não somos. Eu não devo ser nada, não devo existir, somente Ele deve ser. Já não sou eu, mas Cristo. Paulo escreveu esse versículo muito conhecido por tantos crentes, não apenas nós, muitos crentes conhecem. Não eu, mas Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Esse hino 591, não eu, mas Cristo. Cristo, somente Cristo. Somente Cristo. Próximo ponto fala de Paulo. Em sua conversão, quando Saulo de Tarso se converteu, o Senhor lhe disse, eu sou Jesus. É muito significativo. Não sei se tocamos aquela frasezinha, eu sou Jesus. Não sei se ele entendeu o que ele viu ali. O Senhor disse, eu sou o grande, eu sou aquele que é, você deve crer que eu sou e que você não é. Por fim, Saulo acabou e Paulo surgiu. Saulo é o nome original de Paulo, Saulo. Mas ele mudou seu nome para Paulo. O nome Paulo significa pequeno. Eu acho que isso tem a ver com aquela visão. Porque quando ele disse, eu sou Jesus, você tem de entender a compreensão que ele tem do nome Jesus. Jesus é claro, é o nome Josué. Um nome comum, Josué. Até para os judeus é um nome comum. Mas aquele nome é Jeová Salvação. Inclui o nome Jeová. Paulo viu algo ali, eu acho.
Senhor, Tu és. E eu sou pequeno. Na verdade, eu não sou nada. Antes disso, Paulo era muito forte. Conhecemos a história dele. E eu creio que com Paulo tudo era meu, eu, minha. Mas por fim, Paulo disse, não mais eu, não mais meu, não mais apenas ele, dele, para ele. Aleluia! Podemos aplicar isso, deveríamos aplicar isso, devemos aplicar isso. Devemos seguir o Cordeiro, aonde? Ao pentear o cabelo? Quem penteia? Quem está penteando? E quanto tempo você leva? Fazendo compras? Dirigindo? Falando? Em casa? Falando? A conversa em casa? Sou eu, meu, ou não eu, mas Cristo? Na reunião, temos essa frase. Deixamos nosso cabelo cair, ou seja, nós perdemos. O significado é que perdemos, estamos relaxados. Você pode falar o que você quiser. Esse aqui é o meu castelo, entre aspas. Significa que você é o rei. Estamos destinados por trono, certo? Somos o povo do trono. Naquele trono, mas achamos que é o nosso trono. Então, podemos aplicar em nosso falar e até mesmo no tom do que falamos com o nosso cônjuge. Não sou eu, mas Cristo. E isso tem que infiltrar a nossa vida diária, santos. Não é mera conversa. Letra G. Isso é fé. Temos essa citação de Darby. Oh, alegria de nada ter, nada ser e nada ver, senão um Cristo vivo em glória, e não me preocupar com nada além dos seus interesses aqui na terra. É que Ele é, eu não sou. Fé significa que cremos que Deus é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. A recompensa de Enoque foi um nível de vida mais elevado, escapar da morte. O Senhor é um recompensador e nós devemos ser seus buscadores. E aqui, santos, temos vários versículos. Não tenho tempo para ler-los todos, mas estes versículos demonstram a atitude das primícias. Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Senhor, eu só quero a tua face, eu quero a tua beleza, Senhor. Eu quero perguntar tudo para ti, por tudo. Eu não vou tomar iniciativa em nada. Eu pergunto, de que maneira, Senhor? O que, Senhor? Quanto tempo? Salmo 42:1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele ama quando nós aparecemos diante dele. C. Enoque como a primeira pessoa a ser arrebatada e representada de todos os vencedores que serão arrebatados vivos. Sermos arrebatados depende de estarmos maduros na vida divina por andarmos com Deus. Enoque andou continuamente com Deus em direção ao alto, dia e noite, durante 3 séculos, ficando mais perto de Deus e sendo mais um com Deus a cada dia, até que já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque andou com Deus 3 séculos. É mais do que 100 mil dias. 3 séculos é mais do que 100 mil dias. Imagine andar com Deus durante 100 mil dias. Cada dia, um pouquinho mais próximo do que no dia anterior. Aqui diz que ele andou em direção ao alto. Você acha que o Enoque ele ia andando, subindo e descendo com o Senhor inconsistentemente? Eu não creio. Eu creio que ele estava subindo cada dia mais. Até que um dia foi o último passo e ele se foi.
Não temos tempo, mas em Judas, no livro de Judas, Judas profetizou, e é muito interessante que em sua profecia, ele fala da vinda do Senhor, que é Armagedon. Ele profetizou sobre a vinda do Senhor, miríades. E ele disse que isso é para lidar com a iniquidade, a impiedade. Há 2 versículos, na verdade. Ele mencionou a impiedade 4 vezes. Então, ele vivia com a compreensão de que tudo ao redor dele era impiedade e iniquidade. Mas isso não fez com que ele parasse de andar com Deus. Ele não estava incomodado com aquilo. Para perder a esperança, ficar desesperado. Às vezes nós ouvimos as notícias de injustiça e ilegalidade. Isso se atrapalha a nossa vida. Santos, precisamos andar com Deus, hoje, dia após dia após dia. Talvez um dia, não será uma surpresa. Estaremos lá com Ele, simplesmente. Algarismo Romano 3. A fim de seguirmos o Cordeiro e amadurecermos para nos tornarmos as primícias, temos de ser fiéis no serviço da comissão do Senhor. Dar Deus como alimento aos membros da sua casa a fim de ganharmos Cristo como nossa recompensa no reino vindouro. No reino vindouro. Aqui, nós damos uma virada para sermos os escravos, o mordomo que alimenta no tempo adequado. Em Mateus 25, o Senhor nos disse, por um lado, precisamos ser as virgens que o amam. Por outro lado, precisamos ser o servo fiel que o serve. E o serve de que maneira? Especificamente dando comida aos outros. Santos, ser uma primícia, temos de perceber que se você ou eu tivermos o privilégio de ser uma primícia, estivermos lá no Monte Sião, perceba, por favor, você é apenas um no meio de 144 mil. Você está ali com muita gente, certo? Podemos dizer, 144 mil apenas? Eu não vejo assim. É muita gente. 144 mil. O campo, se você está viajando pelo estado do Kansas, você vê campos de trigo crescendo. Não há um trigo ali acima dos outros que cresce mais. Imagina você viajando num grande campo de trigo e 1 ou 2 trigos ali crescendo mais que os outros. Não, você vai falar, não. Não é assim. As primícias crescem na plantação, na lavoura. Há uma grande lavoura. São milhões dessa lavoura. Você não cresce isoladamente. O crescimento é pessoal, é claro. Mas o crescimento não é individualista. E tampouco é independente do corpo. Precisamos crescer com aqueles. Precisamos nos esforçar ao máximo para crescer como? Recebendo vida e dando vida. Deus tem uma família, uma administração familiar, uma economia para dispensar-se como alimento aos membros da sua família para a sua expressão. Deus constituiu servos fiéis e prudentes sobre a sua casa como administradores familiares, dispenseiros, canais de suprimento para dar alimento ao seu povo em tempo oportuno. Mateus 24. Quem é o Senhor que constituiu sobre os da sua casa para dar-lhes alimento no tempo oportuno? 1 Timóteo, capítulo 1. A economia de Deus é a administração familiar. A administração familiar, Deus tem a sua administração familiar, o seu arranjo para alimentar a sua família. E como isso ocorre? Dispensando.
Então, nesse versículo, temos a economia de Deus e o dispensar. Mateus 24, 45. E não devemos achar que, isso é responsabilidade dos presbíteros, cooperadores, irmãos responsáveis. 1 de Pedro 4,10 diz, cada um ministre aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um, santos. Todos temos de fazer a nossa parte onde quer que estamos, qualquer que seja a igreja que estamos, devemos alimentar os que estão ao nosso redor. C. Dar-lhes alimento refere-se a ministrar a palavra de Deus e Cristo como suprimento de vida aos crentes na igreja. Cristo como o Espírito que dá vida e nosso alimento corporificado e tornado real na palavra de vida. A fim de desfrutarmos o Senhor como nosso alimento espiritual para alimentarmos os outros, temos de orar a sua palavra e meditar nela, provando-a e desfrutando-a ao considerá-la cuidadosamente. Temos de nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Agora algumas advertências. Dizer em nosso coração que o nosso Senhor tarda é amar a presente era maligna e não amar a manifestação do Senhor. Porque o Senhor disse, não diga no seu coração, o Senhor retarda. Algumas pessoas falam isso. Eles falam, se alguém fala, não pense assim, não caia nessa armadilha. Isso significa que você não ama a sua manifestação. Os versículos aqui trazem muita luz. Temos 2 Timóteo 4, 8 e 10. Este é o falar final de Paulo. Fala que ele está preparado, ele lutou o bom combate. E está esperando a coroa da justiça que lhe seja dada, mas não apenas a ele, mas a todos aqueles que amam a sua manifestação. E 2 versículos adiante ele fala, porque Demas, tendo amado a presente era, me abandonou. Isso traz muita sobriedade. Demas, sabemos por outros contextos do Novo Testamento, era um dos cooperadores de Paulo. Demas amou a presente era. Isso é impensável. Mas, santos, eu acho que sabemos que há alguns em todas as idades, da adolescência aos 20, aos 30, à meia-idade, e alguns velhos, e até mesmo alguns cooperadores que estavam conosco, que eram até uma ajuda para nós. E essa ajuda é eterna, e ainda somos gratos por isso. Mas algo aconteceu. Estar perto do fim e permitir que o seu coração seja levado pelo mundo, é impensável isso. Mas a advertência está aqui, vinda da boca do Senhor. Portanto, eu diria que nenhum de nós deve achar que é imune. Nenhum de nós deve ser orgulhoso, achando que nunca vou cair, que eu jamais posso cair. Jamais posso ser tentado. Temos de nos guardar o nosso coração. Esse desejo de orar, Senhor, guarda-me. Não me leva à tentação, Senhor. Essa é a oração que Ele nos ensinou. Por outro lado, Ele diz, guarda o teu coração. Então, precisamos guardar o nosso coração. E fala para guardar-vos nas mãos de Deus. Temos de estar atentos à cobiça, não acumulando tesouros para nós mesmos, mas sendo ricos para com Deus. Santos, precisamos ser cuidadosos quanto aos nossos pensamentos a respeito do nosso futuro, nosso sentimento para com os nossos bens, as nossas posses e até mesmo o nosso cuidado e amor pelos nossos filhos e netos. Até nisso, nós certamente amamos nossos filhos, as nossas famílias e devemos cuidar adequadamente deles, mas cuidado. O inimigo pode ter caminho para fazer com que esse amor faça com que o nosso coração esfrie. Lembrai-vos da mulher de Ló.
É uma advertência solene aos crentes que amam o mundo. Ela, alguém que deu uma olhadela para trás, ela estava sendo salva, mas foi olhar para trás. Para quê? Há algo ali. Havia algo lá. Santos, conosco a mesma coisa. Há algo ali, ainda lá. 3. Temos de vigiar e rogar para que o dia da vinda do Senhor não venha sobre nós repentinamente como um laço. Já mencionei isso antes. Para as primícias, não é uma surpresa estar ali, porque eles andaram com ele o tempo todo, mas para alguns será uma surpresa. O arrebatamento será repentino. E a referência aqui, Mateus 2:3, quando o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém. A primeira vez que o Senhor veio, você percebeu que alguns ficaram perturbados? Os magos estavam felizes, mas o povo de Deus não ficou feliz, estavam perturbados. Espancar os nossos conservos é maltratar os outros crentes. Santos, é possível maltratar os outros crentes. Isso faz com que percamos o privilégio de sermos primícia. Não devemos julgar e condenar os outros crentes, mas devemos ser amáveis para com eles, bondosos, perdoando-os, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Quero dar 2 versículos a vocês que têm sido uma luz controladora para mim. Desde os anos do ginásio, eu aprendi esses versículos num treinamento como este, do irmão Lee, do amado irmão Lee, como adolescente. Eu lidava com o Senhor e tenho lidado desde então. 2 Coríntios 5:10 e Romanos 14:10. 2 Coríntios 5:10. É necessário que todos sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo. Ou seja, para dar um relato, prestar contas do que fizemos com este corpo. Temos de prestar contas ao Senhor naquele dia. Com estes olhos, o que nós olhamos? Com estes ouvidos? Com estes lábios? Com estas mãos? Onde nossos pés nos levaram? Temos que prestar contas um dia de tudo. Romanos 14:10. Tu, porém, porque julgas teu irmão e porque desprezas teu irmão, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Temos de ser cuidadosos com o nosso relacionamento mútuo, até nossas palavras, nosso tom aos membros do corpo. Aos membros do corpo, incluindo os membros do corpo de Cristo, que vivem debaixo do mesmo teto, a nossa família. Não devemos injuriar ou criticar nossos irmãos, mas considerá-los melhores do que nós. Injuriar um irmão é criticá-lo ou humilhá-lo cruelmente com linguagem abusiva. Aqueles que recebem palavras injuriadoras têm a mesma responsabilidade que aqueles que falam palavras injuriadoras. Essas palavras danificam o corpo. Deus jamais confiará autoridade àqueles que, por natureza, gostam de criticar os outros. Não devemos dominar os crentes, mas servi-los como escravos para alimentá-los com o Cristo ressurreto, como o Espírito que dá vida. Quando alguém domina os santos, isso significa que ele substitui o Senhor em suas vidas, tomando decisões por eles ou dizendo-lhes para onde se mudar, insultando assim o encabeçamento e senhorio de Cristo. Se dissermos aos outros para onde devem ir e sem encorajá-los a orar, a buscar a direção do Senhor e a ter comunhão adequada no corpo, isso é um grande insulto ao Senhor. Não devemos substituir o Senhor na vida de ninguém. Comer e beber com os ébrios é fazer companhia às pessoas mundanas que estão embriagadas com as coisas mundanas. Por causa da sua natureza divina e da sua posição santa, os crentes não devem unir-se com os incrédulos. E isso deve aplicar-se a todos os relacionamentos íntimos entre os crentes e incrédulos, não somente a casamentos e negócios, mas incluindo casamentos e negócios. Tenho visto muitos jovens entre nós com o passar dos anos
indo bem, mas as conexões e os relacionamentos íntimos, as amizades, aqueles que de alguma maneira não guardaram, não preservaram, isso os levou embora. E espero que vocês vejam isso. 2 Coríntios 6, 14. 1 Coríntios 15, 33. Más companhias corrompem os bons costumes. Provérbios 13, 20. Quem anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Temos de fugir das paixões da juventude e buscar o Cristo todo inclusivo com os que de coração puro invocam o Senhor. Com aqueles. Fugir e buscar com aqueles. No final desta mensagem, estar com Ele tem muito a ver com Ele e com os outros. Esse é o Cordeiro a quem os crentes seguem. Nós o seguimos andando com Ele, não forçando que Ele ande conosco, mas andando com Ele, crendo nele, para que Ele seja em nossa vida e eu não seja. Vamos orar com quem está ao nosso lado.